Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade católica Nauim. Peço que você desde já curta o link dessa transmissão, compartilhe também com seus amigos, seus familiares, compartilhe na sua linha de tempo do seu Facebook. Se você tem YouTube, se inscreva no canal da comunidade no YouTube, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você tem alguma dúvida sobre o estudo bíblico, sobre aquilo que foi lido, você pode deixar sua pergunta nos comentários que a gente vai responder. Vamos iniciar o estudo bíblico de hoje, como sempre, clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminai toda a nossa mente, todo o nosso coração, dai-nos sabedoria e graça. Enche nossa vida com teu amor e dai-nos a graça de produzir frutos verdadeiros. Amém. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. O capítulo 8 vai começar falando sobre essas mulheres que acompanhavam Jesus, que eles ajudavam, com os bens que elas tinham. Aqui, no Evangelho de São Lucas, ele fala muito da importância da mulher, que a mulher não é desprezada. Naquela sociedade onde a mulher era como que de segunda classe, elas não eram nem contadas, Jesus aqui, ele conta as mulheres. As mulheres fazem parte dessa economia que é a proclamação do Evangelho. Então, São Lucas ele sempre vai salientar isso, a questão da ajuda que as mulheres prestavam a Jesus. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-lo, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil. Germinou e deu fruto ao centuplo, e dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam: que significaria tal parábola? Ele, porém, respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo arrebatá-lo. A palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. Os que estão em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, têm um coração nobre e generoso, e conservam-no e produzem fruto pela perseverança. Jesus ele falava em parábolas para aquele povo que não queria lhe escutar, porque não adiantaria Jesus falar para eles abertamente, como Jesus tantas vezes falou, e eles simplesmente fecharem o seu coração
para aquilo que Deus lhes quer falar. Às vezes a gente até pensa, como Jesus era mal, né, podemos assim dizer, por que ele não falava claramente para aquele povo? É porque aquele povo, muitos deles não queriam escutar. Então Jesus falava dessa maneira para aqueles que tivessem interesse. Jesus, quando ia explicar essa parábola, ele não explicava apenas para os 12, né? Mas ele explicava para os seus discípulos. Aqueles seus discípulos é uma gama bem maior de pessoas. Eram aqueles que verdadeiramente queriam escutar os ensinamentos de Jesus. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada há em segredo que não venha a ser conhecido e venha à luz. Cuidado, portanto, o modo como ouvis, pois o que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo, por causa da multidão. Ao avisaram-no, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Mas ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Outra coisa aqui, esse evangelho ele é lido principalmente nas festas marianas, né? Porque Jesus vai dizer que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E quem mais perfeitamente ouviu e pôs a palavra de Deus em prática foi justamente a mãe de Jesus, Maria. Ela que diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essa é aquela que cumpre a palavra de Deus. Essa que foi a mais digna de ser a mãe de Deus. Certo? Certo dia ele subiu num barco com os discípulos e disse, passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegava, ele adormeceu e desabou então uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no dizendo, Mestre, mestre, perecemos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento, e o tumulto das ondas apaziguado, e houve bonança. Disse-lhe então, onde está a vossa fé? Com medo e espanto eles diziam entre si, quem é este que manda até nos ventos e nas ondas, e lhes obedece? Jesus está passando para o outro lado do lago, com seus discípulos, e começa uma grande tempestade, que a própria passagem aqui vai dizer que coloca-os em perigo. E eles acordando Jesus pega, repreende, o vento e as ondas severamente, e eles não obedecem. Jesus vai perguntar a eles indignado, onde está a vossa fé? Aqueles que estão com Jesus, que viram Jesus fazendo os seus milagres, no momento de dificuldade, eles se desesperam, podemos assim dizer. E Jesus vai lhes interrogar, onde está a vossa fé? Para que cada um de nós saibamos que mesmo na mais densa tempestade, o Senhor estará conosco e não precisa nós termos medo. Certo? Mesmo que aquilo nos coloque em perigo, Jesus está conosco. Tenha sempre essa confiança. Jesus está conosco. Não devemos ter medo. Ele tem poder sobre todas as coisas. Os judeus, eles achavam que o mar estava sob o domínio do maligno, que Deus não teria poder sobre o mar. E aqui Jesus prova que ele tem o poder sobre todas as coisas. Então não importa o tamanho do mal que nós estamos imersos, o tamanho das ondas que se levantam contra nós. Jesus está no barco e ele tem o poder para acalmar toda a tempestade, assim que ele for chamado. Então clamemos ao Senhor que ele ajude-nos a passar nas nossas tempestades. Navegaram em direção à região dos Garazenos.
que está do lado contrário da Galiléia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito tempo que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu a Jesus, começou a gritar e caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele, e rogavam-lhe que não os mandasse para ir para o abismo. Ora, havia ali pastando na montanha numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e ele permitiu. Os demônios então saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo o que acontecia, os que pastavam os porcos fugiram e contaram o fato na cidade e pelos campos. As pessoas que então saíram para ver o que acontecera foram até Jesus e encontraram o homem do qual havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo. Ficaram com medo. As testemunhas então lhes contaram como fora salvo o endemoniado, e toda a multidão do território dos genezarenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual haviam saído os demônios pediu para ficar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele foi proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Quando Jesus chega lá, ele vai encontrar um endemoniado e vai curar. E aqueles pastores que estão lá cuidando dos porcos, ele vê toda aquela situação e da maneira distorcida que eles interpretam os fatos, eles vão dizer na cidade. E quando os habitantes daquela cidade chegam, eles ficam com muito medo de Jesus e pedem para que Jesus se retire daquela cidade. Então aquele endemoniado vai pedir a Jesus para ir com ele. Jesus vai dizer: não, fica aí na tua cidade e proclama aos teus, à tua família, aquilo que Deus fez por ti. E nós vamos ver lá mais à frente, quando Jesus retornar a essa cidade, aqueles habitantes que antes pediram para que Jesus se retirasse por medo de Jesus, vão suplicar a Jesus que fique com eles, né? Porque aquele que era endemoniado dá o testemunho e faz aqueles habitantes conhecerem Jesus, as maravilhas que Deus fez naquele endemoniado. E então aqueles habitantes convertidos pelo testemunho e pelas palavras desse que era endemoniado se convertem a Jesus. Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhes que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava morta. Enquanto eles se encaminhavam para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher, porque sofria de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou, e Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: Alguém me tocou, eu senti uma força sair de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo e caiu-lhe aos pés, e declarou diante de todos por que razão tocaram e como ficar instantaneamente curada. Ele disse: Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Ele ainda falava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e lhe disse: Tua filha morreu, não perturbes mais o mestre. Mas Jesus, que havia escutado, disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Ao chegar à casa, não deixou que entrasse
que entrasse consigo, senão Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Ele disse: Não choreis, ela não morreu, dorme. E caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-a pela mão, chamou-a, dizendo: Criança, levanta-te. E o espírito dela voltou, e no mesmo instante ela ficou de pé. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram espantados. Ele, porém, ordenou-lhe que ninguém contasse o que acontecera. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse trajeto, que até a casa de Jairo, para ressuscitar a sua filha, essa mulher que tinha essa hemorragia, né? Há 12 anos, ela toca em Jesus. E através da fé dela, ela é curada. Né? Jesus não fala nada para curar essa mulher. Mas essa própria mulher vai atrás de Jesus, atrás de tocar, pelo menos na orla do seu manto, para ficar curada. Nós também devemos procurar ao Senhor. Procurar tocar-lhe, né? Pelo menos a orla do seu manto. Nós tocamos no Senhor quando nós rezamos, quando nós oramos. Então, reze, peça sempre a Deus. Creia que você será curado e assim acontecerá. Talvez a cura não venha a cura física, né? Mas a cura espiritual, aquela que é a principal, aquela que faz Jesus olhar para aquela mulher e dizer: vai, tua fé te salvou. Essa é a fé que nós devemos ter, que Jesus pode nos curar. E através dessa fé somos verdadeiramente salvos, porque a salvação veio por Jesus, claro, mas nós a recebemos pela fé. Se nós não crermos, nós não seremos salvos, que foi o próprio Jesus que disse. Amém? Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e sempre nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.